Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro podcast do Projeto Now Mercado de Trabalho. Hoje a gente está inaugurando esse espaço de conversa e o nosso primeiro tema é um tema que está super em evidência, super em alta: inteligência emocional. Eu preparei uma colinha aqui para lembrar que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, de compreender e gerenciar as próprias emoções, além de perceber e lidar adequadamente com as emoções das outras pessoas. Ela envolve 4 pilares principais: autoconhecimento emocional, que é você entender o que sente e por que sente; autocontrole, que é regular as emoções intensas sem reprimi-las, a gente vai falar disso daqui a pouco; empatia, que é perceber e compreender o que os outros sentem; e habilidades sociais, que é comunicar-se bem, resolver conflitos e construir relações positivas. Em resumo, inteligência emocional é usar as emoções a seu favor e não contra você. Falando assim parece fácil, né? Mas a gente sabe que não é nada fácil. E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo 2 profissionais, 2 psicólogas que atuam no Projeto Now Mercado de Trabalho: Pamela e Romária. Olá. Olá, bom dia! É Bom um dia, bem-vinda, prazer estar aqui com Romária. vocês. Olá, Zé e Rô, muito bom estar aqui com vocês em mais esse encontro. Bom, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? E aí eu já defini um pouquinho aqui, mas eu começo com essa pergunta, Romária: o que é inteligência emocional? Nossa, muito pertinente, não é essa pergunta? E hoje tão importante no nossos dia a dia. Então, o que é inteligência emocional? É justamente isso: a gente reconhecer, a gente compreender e a gente saber o que faz com as nossas emoções. Além de a gente também conseguir identificar as emoções do outro, o porquê que o outro está agindo daquela forma. Olha quanto é importante. Se eu reconheço as minhas próprias emoções, fica até mais fácil também reconhecer a emoção do outro. Então, por que a gente às vezes explode? Então, a gente precisa também identificar com que emoção a gente está lidando e por quê. Isso é muito importante. Que é o primeiro pilar do autoconhecimento emocional, né? Muito. Ô, Pamela, eu comecei falando que é um tema que está super em evidência, e eu acho que está mesmo. E por quê? Por que esse assunto está tão na moda? Por que se fala tanto de inteligência emocional? Hoje em dia, se a gente for perceber, né, olhar ao nosso redor, a tecnologia, os avanços ali do mundo e, consequentemente, as pressões ali sociais que tem por todo as etapas ali da vida, se a gente pensar, então, num jovem, por exemplo, são muitas pressões ali que envolvem esse universo, né? E aí, como lidar com todas as emoções? Então, a inteligência emocional, ela, vamos dizer assim, que ela está muito em alta, né? Mas ela sempre existiu, porque ela acaba sendo um norteador, né, para a gente conseguir navegar nesse mundo que é cheio de percalços e de emoções, né? Então, se a gente for lembrar de como foi a pandemia, se a gente for lembrar aí isso já remete ali, pensar na ansiedade, na incerteza, né? Então, tudo isso ali envolve várias emoções, né? As relações. Então, a inteligência emocional vai nos ajudar a navegar aí nesse universo de emoções aí que é a nossa vida. E esse mundo atual, né? Parece que a forma com que a gente se relaciona, inclusive mediado pela tecnologia, pela rapidez de tudo, exige muita inteligência emocional, né, Pamela? Sim, com certeza. Agora, a gente está falando de inteligência emocional, eu lembrei da inteligência artificial, né? Então, olha, né, é um outro campo, mas é isso, né? Aquilo que a gente estava se preparando ali ao longo da vida já não é algo que está no futuro, é algo que já está acontecendo, né? Sim. Então, querendo questões climáticas, são outras que são assuntos em que a gente falava que era algo do futuro, né? E que a gente agora está aos nossos olhos, né? Então, o futuro é agora, né? Futuro é agora. IA e IE, né? São 2 assuntos importantíssimos. Ô, Romária,
Como é que uma pessoa pode perceber se ela tem, que ela tem baixa inteligência emocional? Uma pergunta muito boa essa. Imagina a gente hoje, olhando até para esse contexto que a Pamela até trouxe para nós, né, o quanto que a gente está na pressa, na pressão do dia a dia, e o quanto que a gente normalmente nos tornamos, temos comportamentos automáticos. Então, nossas emoções, elas vão chegar primeiro do que a nossa razão. Então, ou seja, enquanto eu sou um ser emocionalmente ativo, então, normalmente, a emoção, ela vai chegar mais rápido. Então, aquela pessoa que já, quando ela recebe, de repente, vai fazer uma conversa com o chefe, de repente, ela explode diante daquilo que o chefe falou, né? Nossa, quando ela viu, ela já falou. Ela já começou a reagir. Isso é algo que é muito importante. A gente tem que começar a se auto-observar. Eu estou reagindo ou eu estou agindo diante dos estímulos? E normalmente nesse mundo, assim, que às vezes é até um pouco caótico, não é? Entre aspas, a gente mais reage do que age. Então, por isso que é super importante. Então, aquela pessoa que está explodindo por nada, aquela pessoa que às vezes não consegue, quando eu pensei, eu já falei. Então, já é um sinal que a gente precisa ir dar uma paradinha, respirar fundo. Então, tem que ter esses cuidados. Você começou falando um pouquinho, né, de identificar as emoções, que é o pilar do autoconhecimento, né, emocional. Ô, Pamela, no dia a dia, o que a gente pode fazer na prática para desenvolver esse autoconhecimento emocional? Eu acho um filme assim que eu sou fã, é o Divertidamente, né? Boa. Porque ele tem várias emoções ali e eu acho ele muito didático, porque ele vai mostrando ali a personagem com vivências ali do dia a dia, ao mesmo tempo mostrando essas emoções dela, né? Então, quando você me fala isso, me faz essa pergunta, eu fico pensando assim, né? Você percebeu como que você está se sentindo? Às vezes a gente está contando uma história e nem para perceber o que aquela história ou aquela situação nos causou. É raiva, é medo, é insegurança, é tristeza, frustração, né? Então, eu acho que a busca por esse autoconhecimento ali é também a gente saber identificar as nossas emoções ali. Parece que é bobo, mas é um exercício ali para se fazer, né? O porquê que aquilo tá me incomodando tanto? Por que tá difícil manter meu tom de voz nessa conversa? Né? Então, esse se perceber já é um bom caminho aí para esse autoconhecimento, esse processo. O se perceber é o autoconhecimento, né? Mas aí a gente entra num outro pilar, que é a autorregulação. Por que é tão difícil? Eu sei que não é... Responder isso já é complexo, mas por que é tão difícil conseguir regular emoções como ansiedade, raiva, frustração, Pamela? Acho que pegando ali um gancho do que a Rô estava falando, né, o nosso corpo ele vai agir ali primeiro, né, se a gente for pensar as próprias emoções, né, elas são reações fisiológicas que estão acontecendo ali no nosso corpo, sentimentos já são coisas mais complexas, né, mas a gente está falando de reações fisiológicas no nosso corpo e não só isso, né? A gente está falando de algo que está acontecendo ali com a gente. Então, assim como o suar, né? A gente consegue parar de suar ou parar. Então, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Que vem ali do nosso corpo. Da mesma forma, ali, se a gente pensar raiva, ansiedade, são todas emoções ali que nos ajudam. Elas estão ali presentes desde sempre porque elas ajudam na nossa sobrevivência. A questão é, depois de que isso ali vai se agravando, né? Então... Parece que a gente, principalmente se a gente for falar da ansiedade, nossa, e agora, né? Isso que eu não consigo controlar, como que eu vou lidar com isso, né? Então, saber se regular seria saber quais as estratégias que funcionam para você, né? Então, tem pessoas ali que às vezes aquela famosa frase, né? Respira, conta até 10 ali, não é à toa, né? Isso oxigena o cérebro. Isso é técnica de verdade, isso então, para regular. De verdade, respiração. Sim, a gente vai falar de respiração diafragmática, né? Então, a gente está falando ali de algo que não é, embora esteja ali do senso comum, ela tem ali essa raiz na ciência mesmo, né? Então, é isso, essa respiração, esse momento de parar, de se questionar. A gente sabe que a vida acontece, que não tem essas pausas ali exatamente, né? Mas o simples fato de, quando a gente fala que pausas são importantes, é isso, né? Pra gente poder se regular e não ir só no automático, no impulso. A gente está falando de regular as emoções, de controlar, mas regular é diferente de reprimir, né?
Ô, Romária, qual que é a diferença entre controlar as emoções e reprimir uma emoção? Olha, eu tô sentindo uma raivinha, agora não vou sentir isso. Acho que não é disso que a gente tá falando, né? Não é disso que a gente tá falando, É. muito pelo contrário. Até porque essas emoções, elas são uma resposta do seu cérebro em questão de sobrevivência, não é? Então, com certeza, elas vão chegar primeiro. E aí, o mais importante, eu controlo ou eu reprimo? E aí, o que é interessante, cada um de nós faz tudo isso, tanto alguns que com inteligência emocional vai tentar controlar, porque eu não vou deixar de existir. Ter inteligência emocional não quer dizer que eu não vou sentir essas emoções. Muito pelo contrário. Você vai sim, elas vão bater na sua porta. Porém, você vai reconhecer, compreender e a partir dali eu vou saber como eu vou agir. Ou seja, eu estou com raiva. Então, nesse exato momento, eu estou com raiva. Então, o que eu faço com essa raiva? O porquê que ela está aqui? Então, a partir daí eu controlo. Não, eu estou com raiva, então eu vou parar aqui uns 10 minutos, vou beber uma água. Então, isso é ter uma inteligência emocional. E quando eu reprimo, é justamente ali. Imagina que a ansiedade veio, a raiva veio, só que o que é que eu faço? Não, eu não quero, não está acontecendo nada, não vou continuar a minha vida. Então, isso é reprimir. É eu fingir que eu não estou vendo. E aí, o que é que acontece? As nossas emoções que aparecem, o seu corpo automaticamente vai trabalhar no instinto. Que aí vem a parte que nos impulsiona, né? Que aí tem que até me faltou agora, que é o impulso. O impulso. Então, é automático. Porque se a gente reprime essa emoção, ela não desaparece, né? Não. Ela fica lá. Ela fica então, lá. se eu tô sentindo uma raiva, mas eu não acho caminho para isso, ela fica lá guardada. Mas ela explode depois. Nossa, e quando explode, é aquela pessoa calminha, né? Que você acha que tá administrando Isso. tudo, mas por dentro tá fervendo. Fervendo. E aí quando explode é muito pior, É né? muito pior. E pode até virar um sintoma, virar algo biológico, não pode? Eu não posso somatizar isso de repente Pode. e transformar essas emoções numa úlcera, numa gastrite, Com isso também, né? certeza, Uma dor porque- de cabeça. Com certeza. Por quê? Porque a gente, imagina você que trouxe esse exemplo. A gente pode estar fazendo tudo isso e colocando para debaixo do tapete. Sabe aquele lixinho da casa que você vem? Ó, não vou colocar aqui debaixo do tapete, ninguém vai ver. Só que elas estão ali. A Elas não sujeira tá deixam. lá. A sujeira tá lá. Elas não deixam de existir. Então, no momento, vai chegar a hora que vai começar a transbordar. Então, você vai transbordar mesmo sem nem querer. Quando você vê, você já fez, você já falou que não devia, você já magoou alguém que normalmente é importante para você, né? Então, por isso da importância da gente reconhecer as nossas emoções, compreendê-las e também identificar o porquê que o outro está daquela forma. Perfeito. Então é muito diferente regular as emoções e reprimir as emoções, né? São duas coisas diferentes. É. Eu sei que vocês duas já falaram um pouquinho disso, mas no momento de crise, uma crise emocional, que tipo de estratégia eu posso usar para tentar lidar de maneira adequada com as minhas emoções? Essa é boa, hein? Essa é para as duas. A Pamela falou, inclusive, sobre a respiração. Então, respiração diafragmática é algo que é super, hiper importante. Então, quando eu trago a consciência de eu paro, eu respiro, né? Então, eu inspiro e expiro, isso vai acalmando toda a nossa parte emocional. O nosso sistema nervoso também vai se acalmando. Então, isso é uma estratégia muito bacana. Além também do aterramento. O que é o aterramento? Aterramento é justamente a gente começar a identificar e descrever coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Isso não é do nada. A gente, quando a gente está ativado emocionalmente, o nosso sistema límbico está ali, ativo. As nossas emoções estão ali, todas ativas. E onde que está o nosso córtex pré-frontal? Que é aquele da atenção, da decisão. Ele está dando uma volta, gente. Então, quando eu paro e eu começo a descrever, eu estou trazendo de volta, eu estou chamando o meu córtex pré-frontal. Então, por isso da importância da gente parar e começar a descrever. É branco, é retangular, não é? Eu estou vendo a cor azul claro. Eu começo a fazer uma leitura Uma consciente leitura da consciente. realidade, né? Da minha realidade interna. Que tem a ver com o que você falou lá atrás, né? De agir ou de reagir apenas, né? Isso mesmo. Aí eu estou agindo, né? Agindo legal. diante das minhas emoções. E uma que é super importante é falar em primeira pessoa. Normalmente, não sei se vocês já perceberam, as pessoas dizem assim, eu sou, né, a ansiedade. Eu sou ansiosa. Eu sou triste. Não, você não é. Você está.
Então, isso também é uma técnica. A partir de quando vocês estão assim, ó, eu estou em um momento ansioso. Por quê? Porque você começa a se conscientizar que aquilo não é você. Você está num estado emocional abalado, mas você pode agir naquele lugar. Então, sai um pouquinho, recua um pouquinho. As palavras são poderosas, né? A linguagem é Muito. poderosa. A partir de como eu organizo isso na linguagem, eu já começo a agir, Eu né? já começo a agir. Porque Que eu legal. consigo separar, né? Uhum. O que sou eu, o que é minhas E o que eu emoções, estou, né? onde eu estou. E trago consciência e presença para esse momento. Muito Então, legal. isso pode parecer coisa pequena, mas não. Uhum. Faz total diferença. Sim. Uhum. E pegando um gancho do que a Rô falou, a gente pensa ali de momentos de crise, né? Então, o que está acontecendo ali naquele momento e que você precisa ali, igual um machucado ali que no nosso corpo mesmo, né? Então, se aquilo ali tá machucado, se aquilo tá sangrando naquele momento, a gente precisa cuidar naquele momento, né? Estancar aquilo. Uhum. Mas só aquilo não é o suficiente, a gente precisa cuidar disso depois, né? Então, acho que quando a Rô fala, né, do aterramento, da outra estratégia ali, da respiração diafragmática, é importante a gente pensar assim, porque às vezes as pessoas podem dizer, poxa, mas eu uso essas estratégias e eu permaneço me percebendo ansiosa, né, ou ansioso. E aí, o que está acontecendo, né? E aí entra um pouquinho no que a gente estava falando lá, de autoconhecimento, de se perceber, de entender o porquê que você está assim, né? Então, se questionar, né, o porquê que você está sentindo da maneira como você está sentindo, ou quando se percebe ali em um pensamento que a gente vai falar pensamento catastrófico, né? Então, a gente vai questionando isso, a gente vai colocando dúvidas nessas certezas que a gente tem, né? Então, nossa, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado mesmo? E se não der certo essa entrevista de emprego, o que eu vou fazer a partir disso? Tem essa alternativa, tem essa, né? Então, às vezes, escrever, né? Às vezes, falar, conversar com outra pessoa que tem essa experiência. E a busca de um profissional também, né? Se a gente for falar de saúde mental, se a gente for falar de um psicólogo. E lembrando aí no Projeto Now, né? A gente está trabalhando habilidades socioemocionais, né? Tem toda uma equipe ali para acompanhar esse jovem, essa pessoa ali que está nesse período de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa ali em várias ferramentas, acho que o Projeto Now ele está dizendo assim, olha, você tem essas várias ferramentas, a gente vai te ajudar a como usá-las, né? Não é como se a gente fosse colocar algo na pessoa, né? Ela já tem isso, né? Todos nós aqui temos inteligência emocional, só que uns mais, outros menos desenvolvidos, né? Então, ali é a gente saber não adianta só a gente vai fazer um bolo, tem todas as ferramentas ali, tudo batedeira, ingredientes, mas a gente não saber como usar aquilo para se transformar num bolo, né? Então, acho que esse autoconhecimento vai ajudar a gente a entender ali o porquê que a gente está se sentindo, como está se sentindo, se é preciso buscar um profissional e a forma de lidar com tudo isso. Mas aí, as estratégias para estancar aquilo naquele momento, porque são as emoções, é hormônio, é o cérebro, tudo funcionando, né, ali ao mesmo tempo. Você falando aí, eu lembrei que tem até uma frase que diz assim, a raiva é o veneno que eu tomo para matar o outro. É ótimo. Não é? Sim. Eu acho que a pessoa que normalmente não tem essa inteligência emocional, não trabalha isso, cumpre certinho essa fala, não é? Não só na raiva, mas na ansiedade em todos os outros. Sim. Ô, Romária, a gente está falando tanto, né, do autoconhecimento emocional, do controle emocional, mas aí a gente chega num terceiro pilar, que foi citado lá no começo. Exatamente. A gente não vive sozinho, né? Não. De nada adianta eu reconhecer minhas emoções, controlar minhas emoções, eu me arrumo todo emocionalmente, aí eu vou lidar com outra pessoa. E a empatia aí, como é que entra nessa conversa? Reconhecer que os outros também têm emoções, como é que é isso? Mesmo. E por isso que é tão bonito, assim, lidar com toda essa questão, né? Porque a empatia, ela é um dos pilares... Lembrei do Sartre, o inferno são os outros. Né? É verdade. Então, empatia, ela é justamente um pilar da inteligência emocional. Então, muitas vezes, lidar com a gente, né? A gente precisa ter relacionamentos mais saudáveis. Então, assim, diante de relacionamentos mais saudáveis, a gente começa a ter lideranças também de uma forma mais verdadeira. Então, essa capacidade que a gente tem de ter empatia com o outro justamente de compreender o porquê, por exemplo, que o outro vai estar com raiva e eu começar a ver além da raiva dele. Ou seja, está acontecendo algo com aquela pessoa que não está legal. Então, não é só, vamos supor, não é só a Romária que chega com raiva espanando em todo mundo, né? Sendo ríspida com todos. Ou seja, tem algo por trás ali.
Então, essa empatia está muito ligada a isso. Eu reconheço as minhas emoções, mas eu vou para além dela. Eu vou para o outro. Eu tenho um olhar no outro. Eu identifico por que fulano chegou daquela forma. Nossa, o que será que está acontecendo? Tem algo além do que ele está me verbalizando, tanto verbalmente enquanto corporalmente, né? Então, isso é importante. Eu fiquei pensando aqui, a empatia, acho que é essa conexão do nosso mundo com o mundo das outras pessoas, né? É essa ponte ali, né, que vai nos conectar. E acho que a todo momento, quando a gente está falando, né, desenvolver a inteligência socioemocional, desenvolvimento da inteligência emocional, de habilidades socioemocionais, é algo ali que a gente vai perceber que a gente não está sozinho no mundo, a gente está sempre em relações. Então, a gente estou em relação, logo eu existo ali, né? Então, e acho que entra um pouquinho no que a Rô estava falando mais cedo, né? De colocar tudo, reprimir, ou colocar tudo debaixo do tapete, ou então sempre perceber que, talvez, é o outro, se eu estou assim é porque o outro fez isso comigo, tal. E aí é aquilo, né? O que você vai fazer com isso que fizeram com você? Né? Como que você vai... O que você vai fazer com isso, né? É verdade. E porque também as pessoas têm muito uma forma errônea de pensar que ter empatia é a gente ser passiva. Ser feliz também. Tudo você tem que agradecer, ou Tem tudo você tem que ser muito boazinha. mito ligado a essa palavrinha empatia, né? Tem muita confusão aí, né? Porque assim, é como se eu tivesse que sempre concordar com você para eu ser empática. Não, muito pelo contrário. Se você faz algo que pra mim me doeu, né? Me incomodou, o que é que normalmente uma pessoa sem inteligência emocional faz? Vai guardando, reprime aquilo, reprime. Só que numa hora que eu não aguentar mais, eu vou estourar em você. E aí é onde que vem. Eu vou saber ter empatia, eu vou saber me impor diante de você, mas compreendendo também o seu lado, né? Então, isso é muito importante. Eu não vou ser aquela boazinha. Não, eu vou saber conversar com você e entender o porquê que você tá assim. Mas isso não me impede de te dizer, você pisou na bola, me machucou. Então, vamos começar daqui pra frente? Vamos fazer diferente? Então, que é o quarto pilar que apareceu aqui nas relações, que, por exemplo, a comunicação assertiva, né? Sim. Conseguir lá falar o que aconteceu, como eu leio, como eu penso, como eu sinto. Isso também é inteligência emocional, né? Sim. Meninas, a gente está falando disso tudo e eu fico pensando assim, nas relações humanas, né, amorosas, familiares, mas e no mundo do trabalho? Isso realmente é importante? Com certeza. Hoje em dia é um dos pontos mais importantes que você tem. Porque quando a gente fala em termos técnicos, né, a gente pode aprender. Eu posso te ensinar a mexer em um Word, eu posso te ensinar a fazer um currículo. Isso a gente aprende rapidinho. Mas são as habilidades técnicas, São as habilidades técnicas. Mas falando em termos de emoção, inteligência emocional, isso é um processo, né? Então, não é algo que eu aprendo da noite pro dia. Então, é um processo. Então, quando as empresas hoje percebem que um líder que tem inteligência emocional, esse líder, ele tem mais resultados. Ele vai conseguir atingir a equipe de uma forma onde ele consegue atingir todos os pilares da inteligência emocional. Claro que isso também é um processo diante, mas tem pessoas que têm uma habilidade maior com isso. Então, eu vou ter resultados maiores na minha equipe. Eu vou ter uma equipe mais engajada. Se eu sei trabalhar minhas emoções, se eu reconheço a emoção do outro, né? Então, eu vou saber usar aquilo ao favor da corporação. Olha que interessante isso. Então, sim, a resposta é sim. Hoje em dia é uma das questões muito importantes e muito procurada hoje em liderança, por exemplo. Não é? É valorizado, então, Pamela, pelo mercado? Nossa, super, né? A gente estava falando agora há pouco das relações, né? A Rô falou das lideranças. Se a gente for falar ali de outros cargos que não necessariamente de liderança, né? Trabalho em equipe, né? Quando a gente está falando, inclusive, de empatia, né? E aí eu falei assim, falei, nossa, né? Empatia também parece que você tem que estar sempre passivo, né? Você tem que estar sempre
feliz também, né? Boas relações, parece que só envolvem ali aquela coisa do comercial de margarina, né? Tudo feliz, tudo leve, né? Isso envolve conversas difíceis também, né? De reconhecer quais são os seus erros e como você fazer esse pedido de mudança ao outro, né? E lidar com as diferenças do outro, né? Porque é aquilo, né? Não é porque eu tô trabalhando minha inteligência emocional que as outras pessoas ao redor também vão trabalhar ela, né? Então, é saber lidar com essas adversidades, né? Então, você saber como lidar com outras pessoas que pensam diferente de você, por que ela pensa, por que ela age da maneira como ela age, né? Então, acho que quando a Rô fala isso, né, de liderança, me vem o trabalho em equipe, né? Quantos trabalhos em equipe que para algo ali acontecer é preciso que esse trabalho seja feito por várias mãos, né? E aí, algo que infelizmente acaba acontecendo é que na tentativa ali de atingir um colega, isso acaba repercutindo no próprio resultado daquele trabalho que se está se fazendo, né? Então, ao tentar atingir o outro, na verdade é um efeito em cadeia, né, que atinge a todos. Então, saber lidar, separar ali aquilo que, quando a gente fala, separar o pessoal do profissional, é um baita desafio, porque a gente continua sendo um ser humano ali, né? Mas pensar naquilo, né? E aí eu acho que vai esbarrando em várias situações, postura profissional, trabalho em equipe, né? Então, quanto que essa inteligência emocional, qual que é a imagem que eu estou passando ali em relação às outras pessoas. Acho que a dica que eu gosto de dar é não tenha receio, não tenha medo de ter conversas difíceis, né? Elas são desconfortáveis, mas eu acho que no meio ali, mas poxa, eu tô no trabalho, tá difícil minhas relações, as emoções estão ali à flor da pele. Que estratégia que eu uso para trabalhar essa inteligência emocional nas minhas relações? Comunicação não violenta, eu acho que é uma boa ferramenta ali. Tem que falar, mas tem que saber falar, né? Sim. E saber falar é inteligência emocional, né? Sim. E existe também estudos que falam justamente disso, né? Hoje, a maioria quando acontece demissões, quando as pessoas pedem para sair, as pessoas não deixam um ambiente de trabalho, elas deixam pessoas. Olha que interessante isso. Então, isso também é super importante a gente entender, porque ali a gente vai estar trabalhando com conflitos, a gente vai estar trabalhando com pressão. E como que eu estou me comportando nesse lugar, né? Então, eu enquanto funcionário, o meu chefe enquanto líder, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem articulado, porque senão a gente não tem o resultado. Então, quando a gente fala também em saber lidar com conflitos, clima organizacional, né? Que é tão falado. Sim. Isso também é algo que a gente tem que entender que aumenta a produtividade se a gente tiver muito bem cada emoção super separadinha. Eu entendi que a inteligência emocional é um processo que vai se desenvolvendo, mas nem tudo dá certo sempre, né? Às vezes a gente tem, com muitas aspas, aí alguns fracassos emocionais, né? E aí eu não consegui lidar na hora, eu explodi, falei o que não devia, agi como não deveria. E é possível aprender com esses episódios aí que não dão muito certo também, em termos de inteligência emocional? Sim. Com certeza. A gente fala que todos os conflitos que a gente passa, todos os nãos que a gente recebe, né, são grandes professores. Porque se a gente parar para ver, você vai identificar ali, se você refletir, né, você vai identificar ali o seu limite, aonde você pode ir, o que ainda dói, aquilo que muitas vezes a gente achava, nossa, isso eu já superei, e de repente vem novamente, não é? Então, o que ainda precisa ser resolvido também é muito importante. Então, eles são sinalizadores, assim, do que você precisa melhorar, do que você precisa desenvolver, o que já está legal. Então, só que a gente não consegue ver isso se a gente não refletir sobre. Então, uma coisa que é fundamental para a gente saber e tirar ali o mel, né, dos fracassos e dos nãos que a gente recebe é reflexão. Eu acho que isso é algo que a gente precisa parar e rever. Onde eu estou, qual é o meu limite, o que eu preciso desenvolver. Eu acho que isso é uma postura perante a vida, assim, com muita inteligência. Eu acho que um ponto importantíssimo que eu gostaria de frisar aqui,
que a gente já está caminhando para o final da conversa, que a inteligência emocional, ela faz parte das chamadas habilidades socioemocionais. Sim. E ela pode ser desenvolvida, né? Porque dá uma impressão assim, daquela famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A gente escuta isso até hoje, Com né? certeza. Ah, tem que me aguentar, eu sou assim mesmo. A gente vê muitos discursos assim. E não é uma verdade, né? Eu estou assim, né, Romário, como Eu você estou falou, assim. mas eu posso estar diferente. Não é fácil, mas dá para trabalhar, né? Sim. Pamela, o que você deixa como mensagem final aí dessa conversa sobre inteligência emocional? Olha, acho que a mensagem final que eu deixo é que a gente foi conversando desde o começo sobre autoconhecimento, sobre relações, sobre lidar ali com o outro. Tudo isso é se lançar ali na vida, né? No sentido de se arriscar, né? De experimentar. Se a gente não experimenta, a gente só vai saber a partir do relato das outras pessoas, o que as outras pessoas nos contam, né? E tudo isso, né? Apostar, né, tentar algo que se não se tem certeza, vai gerar uma série de emoções ali, né? Então, acho que é isso, né? As emoções, elas vão fazer parte da gente, né? E a maneira de lidar, né? Como a Rô falou agora há pouco, a maneira de lidar com isso, por exemplo, receber um não em uma entrevista de emprego. Eu posso olhar para aquilo e falar assim, é isso, eu sou uma pessoa e me definir a partir daquilo, né? E não vou mais seguir, não vou mais tentar entrevista de emprego, né? E quando, na verdade, você pode olhar ao redor, né? E ver que tem outras escolhas, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar? Né? E às vezes é muito comum a gente nem saber como responder essa pergunta. Eu recebi esse não, por quê? Não tenho essa resposta. E às vezes sozinho é um movimento que é difícil de ser feito, né? Acho que é por isso que quando a gente fala de habilidades socioemocionais, inteligência emocional, que a gente trabalha aqui no projeto, não é à toa que a gente trabalha junto, né? É uma equipe cuidando de jovens que também estão em equipe, né? Para que não sejam só um grupo, mas se tornem uma equipe. Então, é estar em relações, gera um monte de incômodo e desconfortos ali, mas é aquilo, né? Acho que a pergunta que eu gostaria de dizer é quem você seria se você não tivesse os seus medos? Nossa. Né? Quase de fato. Então, acho que Muito bom. se arriscar ali. E aí, Romário, mensagem final. O que precisa ser dito ainda que não foi dito sobre inteligência emocional? Olha, analisando tudo que a gente conversou hoje aqui, eu percebo que até mesmo eu atendo muita gente e eu percebo que hoje a gente está vivendo muito pro externo. Então, assim, muito preocupado em alta performance, muito preocupado em entregar aquilo que está dentro das expectativas do outro. E uma das coisas que eu falo é, seja pesquisador de você mesmo. Então, invista em você. Desde que seja desenvolvimento pessoal, olhe para você, né? Vá em busca de se autoconhecer, porque às vezes a gente não conhece nem a sala de estar da nossa própria psique, né? Então, se tem algo que eu posso deixar aqui como mensagem final seja pesquisador de você mesmo, porque as nossas emoções, elas são bússolas e elas te norteiam para algum lugar. E onde será que está o seu norte? Você está sendo uma pessoa com inteligência emocional ou uma pessoa com menos inteligência emocional e tendo comportamento só primitivo, né? Então, acho que essa é uma reflexão que eu deixo para cada um. Acho que eu entrei em crise aqui nesse Seja um pesquisador de você mesmo. De você mesmo. Que frase, né? Muito legal isso. Que é isso, pesquisar, né? Olhar aí com critérios, né? Para tentar entender a si mesmo. Toda essa conversa sobre inteligência emocional, a gente tem e desenvolve com os jovens, né? No Projeto Now também. Então, quero lembrar, né, a Pamela, a Romária, são psicólogas do Projeto Now Mercado de Trabalho. Eu acho que eu nem me apresentei no início, né? Eu sou José Urbano, sou coordenador do projeto e as inscrições do Projeto Now estão abertas. Então, vale a pena, entra lá no site www.projetonow.com.br, nas nossas redes sociais. Se você tem entre 16 e 24 anos, está matriculado no ensino médio, já concluiu o ensino médio, se você tem uma renda familiar de até 4 salários mínimos e está em qualquer lugar do país, porque nós temos o Projeto Now presencial em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e temos o Projeto Now online oferecido para todo o país.
entre lá no nosso site, descubra, faça a sua inscrição e desenvolva a sua inteligência emocional com a gente também, né? É isso É aí. isso. Pamela, muitíssimo obrigado. Romário, muito obrigado pela participação. Obrigado a você que assistiu o nosso primeiro podcast do Projeto Now, Mercado de Trabalho. Tchau!